Essa esposa está sentada no banco dos réus, sorrindo. Balança a cabeça de leve quando o promotor fala, como se aquilo tudo fosse um mal-entendido irritante, não o julgamento pelo próprio homicídio. Não tem nada pra eu... Tem sim. Eu não sei onde ele tá. De vez em quando olha para o homem sentado do outro lado da sala, o amante que, segundo ela, jamais a trairia diante do júri. Ela tem certeza de uma coisa: ele vai protegê-la. Foi ele quem comprou a lona, foi ele quem dirigiu até o rio, foi ele quem, segundo a versão dela, puxou o gatilho. Mas ela não fazia ideia do que estava por vir. Você acha que ela seria capaz de fazer alguma coisa sozinha, não? Fique comigo até o final desse caso, porque tudo que você está prestes a ouvir é baseado em depoimentos de julgamento, registros policiais, dados de geolocalização de celular e reportagens verificadas da Carolina do Sul, incluindo uma atualização recente sobre o desfecho legal desse caso em 2026. Se inscreve no canal. Toda semana tem um caso novo aqui. Agora vamos ao começo. Megan Jackson e Gregory Rice estavam juntos havia 16 anos. Nunca chegaram a se casar oficialmente, mas construíram uma vida em comum e tiveram 4 filhos: Savannah, Dakota, Madison e Blake. Para quem olhava de fora, era uma família como qualquer outra, instável em alguns momentos, como qualquer relação de longo prazo, mas funcional. Gregory era descrito pelos próprios parentes como um pai dedicado, quieto, determinado a manter alguma estabilidade para os filhos, apesar da relação turbulenta com a mãe deles. Trabalhava com construção e manutenção, um homem de rotina, esforçado, sempre tentando prover. Em dezembro de 2019, Megan deu à luz o 4º filho do casal, e foi logo depois disso que o relacionamento desmoronou de vez. Ela se mudou, foi morar perto de um casal vizinho. Christopher Dontel, de 37 anos, legista adjunto do condado de Horry, casado com Erica desde 2015, pai de 2 filhos e sua esposa. Guarde esse detalhe: Megan e Christopher já se conheciam havia anos. Ela trabalhava transportando corpos para o gabinete do legista, uma função que a colocava em contato direto e frequente com ele. Foi Dontel, inclusive, quem ajudou a treiná-la quando ela começou no emprego, lá em 2018. Então agora, a HM, como você conheceu o réu? Acredito que foi no início de 2018. Ela começou a trabalhar para a Drive Staff Transport, que é a empresa que tem contrato com o Instituto Médico Legal, além de várias funerárias da região, para fazer o transporte de corpos. Eu já trabalhava para eles há alguns anos naquela época. E quando a Ré começou a trabalhar na Drive Staff, eu fui uma das pessoas encarregadas de ajudar a treiná-la. A amizade profissional virou hábito social. Os dois começaram a almoçar juntos numa pizzaria da região. Depois, ela passou a voltar sozinha, tomando alguns drinks, puxando conversa. E então, uma noite, tudo mudou. Segundo o próprio testemunho de Dontel no julgamento, Megan pagou a conta, disse que precisava falar com ele em particular e pediu que ele entrasse na van dela, o veículo de trabalho que ela usava para transportar corpos. Ele entrou pensando que fosse alguma questão profissional. Ela ligou o motor, engatou a marcha a ré e dirigiu até uma rua sem saída atrás do estacionamento. Isso parece suspeito, ele disse, segundo relatou depois. Por que estamos aqui? A resposta dela foi direta. Você já traiu sua esposa? Ele disse que não. Bom, ela respondeu. Está prestes a fazer isso. E então subiu no colo dele e o beijou. Ela pagou a conta e me disse que precisava falar comigo lá fora, em particular. Eu fui lá fora com ela e ela me disse para entrar na van dela, a van de trabalho. Então eu entrei no banco do passageiro achando que ela ia me fazer alguma pergunta sobre o trabalho ou algo assim, e ela ligou a van e engatou a marcha ré. Eu perguntei, para onde a gente vai? Aí ela disse, a gente não pode conversar aqui. Era bem na entrada e tinha gente por perto. Então, no estacionamento dos fundos do Brix, o estacionamento é meio inclinado e sobe até uma rua de serviço, tipo uma rua sem saída. E ela entrou nessa rua de serviço e estacionou. E eu falei, isso tá meio suspeito. Por que a gente tá aqui? Ela perguntou, você já traiu sua esposa? Eu respondi, não. Ela disse, bom, você tá prestes a trair. Aí ela passou por cima do console, ficou em cima de mim e começou a me beijar. Dontel testemunhou que naquela primeira vez,
a afastou, mas o caso começou dali em diante visitas secretas a uma reserva florestal onde praticavam tiro juntos, dezenas de vezes ao longo do relacionamento. E, durante todo esse tempo, Megan jamais deixou Dontel conhecer Gregory pessoalmente. Em vez disso, construiu para ele uma versão do próprio ex completamente diferente da realidade. Descreveu Gregory como abusivo, como um homem viciado em drogas que a espancava, uma narrativa que a investigação, mais tarde, jamais conseguiria confirmar com uma única evidência concreta. Dontel acreditou em cada palavra. Em setembro de 2020, Megan contou a ele que estava grávida e que o filho era dele, não de Gregory. Pouco depois, alguém enviou mensagens anônimas para Erica, a esposa de Dontel, expondo o caso extraconjugal. Erica confrontou o marido. Ele negou tudo no início. Quando Megan foi questionada sobre quem poderia ter mandado aquelas mensagens, ela apontou imediatamente para Gregory, dizendo que ele estava fazendo aquilo por despeito, ameaçando expor os dois. Só que os investigadores descobririam, muito mais tarde, algo que muda completamente o sentido dessa história. As mensagens anônimas não vieram de Gregory, vieram da própria Megan. Ela havia exposto o próprio caso, atribuído a culpa ao ex, e depois convenceu o amante de que Gregory era uma ameaça real para os dois. Pense nessa engenharia por um segundo. Ela criava o inimigo perfeito, dava a Dontel um motivo emocional para querer Gregory fora do caminho, e fazia tudo isso enquanto continuava dormindo ao lado dele, tranquilamente, como se nada estivesse em jogo. E 4 dias antes de Gregory Rice morrer, Megan enviou mensagens de texto que se tornariam a prova mais devastadora de todo esse caso. Mensagens sobre machucar Gregory. Mensagens que provariam mais tarde diante do júri que aquilo não foi um momento de raiva descontrolada, foi um plano. 2 de outubro de 2020. O dia em que Gregory Rice desapareceu, os registros do celular reconstruiriam cada movimento daquela noite com precisão quase cinematográfica. Por volta das 18h15, os telefones de Megan e Dontel registraram presença na reserva florestal onde costumavam praticar tiro. Segundo Dontel, ela praticou com a própria pistola naquela noite um hábito rotineiro entre os dois, só que, dessa vez, algo nela parecia diferente, distante, quieta. Entre 18h59 e 19h15, os dois jantaram num restaurante próximo a um shopping da região. Dontel notou que ela não parecia interessada em estar perto de outras pessoas, parecia absorta em algum pensamento que não compartilhava com ele. Enquanto isso, o celular de Gregory Rice pingava perto do próprio apartamento, entre 17 e 22. Ele estava em casa, na sua rotina normal de sempre, sem fazer a menor ideia do que estava por vir. Por volta das 21h14, os celulares de Megan e Dontel registraram presença na funerária de Myrtle Beach, o mesmo lugar onde ambos tinham acesso pelas próprias funções profissionais. Ela disse que precisava buscar os óculos que havia esquecido ali. E então, entre 22h15 e 22h23, os 3 celulares Megan, Dontel e Gregory convergiram exatamente no mesmo ponto, perto do complexo de apartamentos de Gregory, na Arrowhead Boulevard. O que aconteceu naqueles 8 minutos foi descrito, em detalhes arrepiantes, pelo próprio Christopher Dontel durante seu depoimento no julgamento. Segundo ele, Megan ligou para Gregory enquanto estavam se aproximando. Combinou de encontrá-lo, do lado de fora do prédio, segundo ela dizia, porque se sentia desconfortável de entrar no apartamento dele. Dontel viu Gregory andando na calçada na direção deles. "É ele?" perguntou. "É", ela confirmou. Dontel começou a desacelerar o carro. Ela mandou fazer o retorno. Ele passou por Gregory, fez a manobra e voltou. Gregory parou de andar e se virou para encarar a van. Dontel parou o veículo ao lado dele. "Avance um pouco", ela disse. "Não fique estranho." Ele avançou, de modo que já tivessem passado por Gregory. Ela abriu a porta e atirou nele. Dontel não conseguiu precisar quantos disparos ouviu. Só descreveu que foram muitos. Congelou no banco do motorista. E segundo o próprio testemunho dele, ela gritou com ele, praguejando: "O que você está fazendo? Me ajuda, me ajuda." A perícia depois confirmaria o número exato entre 5 e 7 tiros e um detalhe que se tornaria crucial no julgamento. Todos os disparos entraram pelo lado esquerdo do corpo de Gregory.
Ele estava de costas, tentando fugir quando foi atingido. O que aconteceu logo depois é o tipo de detalhe que qualquer investigador reconhece como assinatura de premeditação, não de pânico. Eles voltaram para a funerária, o mesmo lugar onde os dois trabalhavam, onde tinham acesso livre, onde ninguém questionaria a presença deles a qualquer hora da noite. Dontel descreveu ter montado, com as próprias mãos, um container de cremação, o tipo de caixa reforçada de papelão que se usa rotineiramente nesse trabalho, e colocado o corpo de Gregory dentro de uma das câmaras frias, deixando um bilhete de rotina na prateleira, exatamente como faria com qualquer outro corpo transportado pelo gabinete do legista. E segundo ele, o tempo todo, Megan gritava com ele para se apressar, chamando-o repetidamente de estúpido, tratando o que tinham acabado de fazer com uma indiferença gelada quase como um contratempo irritante, não a morte de um homem. Primeiro de tudo, no caminho eu perguntei pra ela, o que acabou de acontecer? Por que você fez isso? E ela não disse muita coisa. Ela me disse pra ir até a funerária, e eu só lembro da completa indiferença dela. Era como se isso fosse só, tipo, um pequeno incômodo pelo qual estávamos passando. Então, o que aconteceu quando vocês voltaram pra funerária? Na funerária, quando você leva um corpo, eles têm uma garagem e dentro da garagem há câmaras frias. E essas câmaras têm uma porta que você abre e dentro tem 3 ou 4 prateleiras. E levaram o Greg em uma maca. Eu preparei um recipiente para cremação que basicamente é uma caixa de papelão reforçada. E você usa aqueles lacres de plástico para fechar e deixá-la firme. E eu fiz um igualzinho que faríamos para qualquer outra pessoa. Coloquei o recipiente na câmara fria, encostei a maca ao lado e comecei a empurrar o Greg para dentro. E o tempo todo ela gritava, você é burro, anda logo, a gente precisa sair daqui, anda logo, você é burro. Repetidas vezes, você é burro. No caminho de volta, no carro dela, Megan deixou claro para Dontel o que aconteceria se ele contasse a verdade para qualquer pessoa. Ela o mataria também. E disse que ele precisava passar a noite com ela, que era melhor não deixá-la, sozinha. No dia seguinte, imagens de segurança de uma loja de materiais de construção capturaram Dontel comprando itens específicos: lona, abraçadeiras plásticas, blocos de cimento, cintas de amarração, os mesmos itens que, semanas depois, seriam encontrados junto ao corpo de Gregory Rice, no rio Little Pd, onde ele foi jogado, amarrado e lastreado, e onde permaneceria escondido por mais de um mês, até que uma pescadora percebesse algo estranho na água. Enquanto o corpo do pai dos seus filhos apodrecia num rio, Megan Jackson registrou um boletim de pessoa desaparecida, ligou pedindo verificações de bem-estar no apartamento dele. Interpretou, diante da polícia e da própria família, o papel da ex-namorada preocupada, tentando entender por que Gregory simplesmente sumiu do mapa. Durante a investigação da casa dela, os policiais descobriram algo que expandiria o caso muito além de um simples homicídio. Nos quartos das crianças, havia sistemas de alarme que disparavam quando as portas eram abertas, fechaduras que só travavam por fora e janelas seladas. O acesso à comida dentro de casa também era restringido. Essas descobertas levaram a 4 acusações separadas por conduta ilegal contra a criança processadas à parte do caso de homicídio e mais tarde retiradas pela promotoria, que optou por não obrigar as crianças a testemunhar, já que a mãe delas havia sido condenada de qualquer forma à pena máxima. O julgamento de Megan Jackson começou em junho de 2025, no Tribunal do Condado de Horry. A promotoria a descreveu como alguém que parecia mansa e frágil, mas que, na verdade, era uma manipuladora mestre que havia atraído o pai dos próprios filhos para a morte e depois manipulado tanto a polícia quanto o próprio amante para encobrir os rastros. A defesa apostou tudo numa única estratégia. Não havia arma do crime encontrada, não havia testemunha ocular além de Dontel, não havia vídeo, nenhuma prova física direta de que fora Megan quem puxou o gatilho. O advogado dela disse ao júri que Dontel tinha todos os motivos para mentir. Ele havia se declarado culpado, aceitado um acordo, e agora apontava o dedo para ela justamente para escapar de uma condenação por homicídio. E foi exatamente aqui, sentada naquele banco, que Megan Jackson mantinha a postura que definiria a cobertura pública desse caso, tranquila, quase debochada, confiante de que a versão dela prevaleceria de que o próprio amante, o homem que tinha tanto a perder quanto ela,
Jamais teria coragem de testemunhar contra ela com todos os detalhes. Ela estava enganada. Christopher Dontel subiu ao banco das testemunhas no 4º dia de julgamento. Já havia se declarado culpado meses antes, por conspiração para cometer homicídio e cumplicidade após o fato, enfrentando até 15 anos de prisão. E ao longo de todo o depoimento, ele nunca olhou para Megan, nem uma vez. Quebrou-se em lágrimas várias vezes, admitindo sua própria culpa, pedindo desculpas diretamente à filha de Gregory, Savannah, presente na sala. Foi ele quem descreveu, minuto a minuto, a sequência da Arrowhead Boulevard. Foi ele quem contou sobre a funerária. Foi ele quem relatou a ameaça de morte que recebeu dela naquela mesma noite. Savannah, a filha mais velha do casal, também testemunhou descrevendo uma infância marcada por brigas constantes entre os pais, um ambiente onde raramente se ouvia qualquer demonstração de afeto entre eles. Em algum momento, você ficou sabendo que sua mãe estava tendo um caso com o Christopher Dontel? Sim, mas não de início. Ok. Como você descobriu sobre o caso? Eu tinha alguns amigos em casa e tava tudo quieto. A gente desceu e ouvimos eles transando no quarto, e o barulho só foi ficando cada vez mais alto. E no dia seguinte eu perguntei pra ela, e ela disse: "Achei que você soubesse." Quando chegou a hora de Megan decidir se subiria ao banco das testemunhas para contar sua própria versão, ela optou pelo silêncio. Não testemunhou, não se defendeu com a própria voz. Deixou toda a estratégia nas mãos do advogado, que insistiu, nos argumentos finais, que tudo se resumia a uma pergunta simples para o júri. Vocês confiam em Christopher Dontel? A única forma de condená-la é confiando nesse homem, ele disse. E eu não acho que vocês possam. O júri discordou. Levou menos de 2 horas para chegar a um veredicto unânime, culpada por homicídio. O juiz Benjamin Culbertson sentenciou Megan Jackson imediatamente à prisão perpétua, sem possibilidade de condicional, nenhuma segunda chance. O resto da vida atrás das grades, pelo assassinato do pai dos próprios 4 filhos, Christopher Dontel foi sentenciado semanas depois à pena máxima de 20 anos, por conspiração e cumplicidade após o fato. Perdeu o cargo de legista adjunto, a reputação e o casamento com Erica. E era assim que essa história deveria terminar. Só que em fevereiro de 2026, um novo capítulo veio à tona. O gabinete do procurador do 15 Grau Circuito Judicial confirmou que Megan Jackson havia solicitado um novo julgamento pelo homicídio. O juiz Culbertson, o mesmo que a sentenciou originalmente, negou o pedido. A condenação por assassinato permanece exatamente como foi decidida naquele veredicto de menos de 2 horas. Mas houve um desdobramento paralelo. Um juiz de causas cíveis autorizou a reabertura de um processo por morte culposa, movido pela família de Gregory Rice contra Megan e contra Christopher Dontel desde 2021, um processo que havia ficado suspenso enquanto as acusações criminais dos dois ainda tramitavam. Agora que ambos os casos criminais estão resolvidos, a família de Gregory poderá buscar reparação civil por essa morte. Uma audiência sobre o assunto já está marcada para o fim de abril. Megan Jackson continua na prisão, cumprindo perpétua sem condicional, tendo acabado de perder a última tentativa de reverter essa sentença. E o homem que ela tinha absoluta certeza de que a protegeria diante do júri é, hoje, a razão pela qual ela nunca mais vai sair de uma cela. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários o que mais ficou com você nesse caso. A engenharia da armadilha, ela mesma expondo o próprio caso extraconjugal, culpando o ex-namorado e usando isso como munição emocional contra o amante? Os 8 minutos reconstruídos por geolocalização de celular, terminando com a porta da van se abrindo na Arrowhead Boulevard, a cena da funerária, montando a caixa de cremação como se fosse mais um dia normal de trabalho, ou o momento em que o homem que ela jurava que a salvaria subiu ao banco das testemunhas e nunca mais olhou na direção dela. Inscreve no canal se ainda não fez isso. Toda semana tem um caso novo aqui. A gente se vê na próxima investigação.